Eric, a criação do mal. Meu nome é Colby Jordan, sou xerife em uma pequena cidadezinha do interior. Há alguns anos atrás passamos por uma ocorrência um tanto quanto sinistra. Bom, vou contar a história desde o começo. O Sr. Anthony era um morador antigo da nossa cidadezinha. Ele tinha um filho chamado Eric de apenas 5 anos de idade. A mãe do garoto havia falecido no parto, então eram apenas os dois em sua casa. Ele fazia o papel de pai e mãe, conforme diz os papéis da investigação. Em uma manhã de sábado, o Sr. Anthony saiu bem cedinho com seu filho. Iriam passear na casa da avó que morava em uma cidade bem distante dali. Depois de horas e horas de viagem, eles estavam em uma rodovia em meio a um lugar deserto. Foi quando um pequeno animal atravessou seu caminho, e um grave acidente aconteceu. O carro capotou, o Sr. Anthony estava sem o cinto e morreu na hora. O garotinho, por outro lado, não teve ferimentos graves. O garotinho estava sozinho em meio a um lugar deserto. Só se via floresta de todos os lados. Por incrível que pareça, algumas horas depois, do meio da floresta apareceu uma senhora já bem de idade. Ela tirou o pequeno Eric do carro e adentrou com ele na floresta. Sim, ela deixou o Sr. Anthony ali, morto em seu carro. Achamos o corpo do Sr. Anthony dias depois, mas não achamos nenhum vestígio do pequeno Eric. Depois de andar por horas dentro da floresta, a senhora finalmente chegou em sua casa. Era uma casa de madeira bem antiga. Não havia sinal algum de que outra pessoa já estivesse passado por ali. A senhora começou a cuidar do garoto como se fosse dela. Em uma certa noite, a senhora simplesmente parou de respirar. Estava morta. Agora o pequeno Eric estava só, mas não tão só assim. Depois 3 dias trancado naquela casa sem comida, sem água e com a senhora morta no quarto ao lado, o pequeno Eric começou a escutar alguém sussurrando em seu ouvido. Era uma entidade maligna que estava disposta a ajudá-lo a sobreviver, mas será a qual custo? O pequeno Eric foi induzido pelo espírito a comer os restos mortais daquela senhora que estava ali morta ao chão. O tempo foi passando, se passaram dias, se passaram anos, o pequeno Eric foi sobrevivendo, se alimentando de ratos, baratas e qualquer coisa que ele conseguisse capturar. 10 anos se passaram. O garoto agora era um adolescente, mas não se aparentava mais como uma pessoa. Ele tinha uma aparência monstruosa, com unhas e cabelos enormes, parecia um animal selvagem, tanto na aparência quanto no modo de agir. Ele devorava ratos inteiros. Era realmente uma monstruosidade. Certo dia, um caçador passava por aquela região. Ele avistou a casa, se aproximou e viu que a casa estava abandonada. Ele arrombou a porta. Nesse momento sentiu um podridão no ar. O garoto, como uma fera possuída, pulou para cima dele e arrancou um pedaço da sua bochecha com uma mordida feroz. Mesmo ferido, o homem conseguiu disparar um tiro que acertou em seu ombro. O garoto então correu de volta para dentro da casa. O caçador, mesmo ferido, dirigiu até a cidade. Veio primeiramente em meu gabinete e me alertou de tudo que havia acontecido. Imediatamente fomos com uma equipe ao local. Foram precisos 3 policiais para conter o garoto. Com a investigação, descobrimos que se tratava do pequeno Eric, que havia desaparecido anos atrás. Hoje ele se recupera em um hospital psiquiátrico. Já conseguiu nos contar vários relatos que aconteceu nesse tempo, mas provavelmente ainda existe muito a se descobrir sobre essa história.